Olá, professor. Boa tarde, obrigado pela paciência, pela atenção, pela oportunidade mesmo. Não pude. Vem acontecendo muitas coisas, aí eu não pude. é, eu até fui para a faculdade, só que eu tinha que ir para o trabalho e depois o meu carro deu problema. Enfim, mas obrigado pela oportunidade. Estou aqui para apresentar o meu projeto. Eu tentei fazer pelo PowerPoint, só que não deu muito certo. Primeiro porque eu fiz no Canva, né? Eu tentei importar, não deu. O Canva também tinha a opção de gravar a apresentação e eu falar, só que ficou uma qualidade muito ruim. Aí eu tô tentando aqui uma edição de vídeo e acredito que assim vai ficar melhor. Vamos começar agora a falar do projeto. Eu não tive a oportunidade de fazer uma orientação com o senhor, então eu fiquei só com as alterações, as coisas que tinham, que o senhor comentou na minha apresentação, no caso, e basicamente eu não tinha referencial teórico. E quando eu fui pesquisar, a minha principal dificuldade em relação ao meu tema, ele era um tema muito, eu acredito que ele é um tema muito válido, os dois temas, desde que eu recebi a notícia aqui quando a gente está na academia, no caso de jornalismo, enfim, eu tinha vontade de estudar moda, mas tem que falar sobre jornalismo. Eu pensei em falar em redes sociais e é, em relação a como isso muda a dinâmica do jornalismo e como as pessoas recebem informações, e principalmente como a situação que estava acontecendo desde a pandemia, como a quantidade de informação que as pessoas estão recebendo. Porém, e eu acredito que é uma pesquisa muito, muito boa, só que ela é multidisciplinar, ela abrange muitas coisas, e em um primeiro período, e com tão pouco tempo que eu tenho para trabalhar isso tudo, eu não consegui abranger tudo que eu conseguia, e o meu primeiro projeto ele ficou muito confuso, ele tinha vários nortes, não era que ele não tinha norte, ele tinha vários objetivos, só que eu sou de um campo, então eu precisaria de outras. Eu acredito que era um trabalho multidisciplinar. Então eu tentei voltar mais em relação, nessa segunda versão do trabalho, fechar mais ainda o tema voltado às redes sociais, ao jornalismo, e encaixar o ambiente da faculdade para, no caso, ter um projeto de verdade em relação à pesquisa. No caso, fazer e como objetivo mapear o comportamento, que também é uma coisa muito complexa. Então, enfim, mas aqui eu já estou pulando partes, vamos lá. Eu troquei o projeto inteiro. Então, virou notícias e redes sociais. Como os alunos da Universidade Federal do Amazonas se informam em meio às mídias digitais. E nesse jogo de palavras eu ainda não. Enfim, não é um projeto, né? É um projeto, mas não é um projeto. Eu não vou realizá-lo, enfim, mas eu acho que ainda. Se eu fosse, eu iria trabalhar muito ainda. Eu não sei como que eu iria resolver essa questão do título. Aí a gente vai agora para a justificativa. E para mim a principal o que acredito que seja mais pautado, o que é mais. Para mim, a justificativa desse projeto, que é mais pautada é a gente entender como as plataformas estão presentes no nosso dia a dia. Eu escrevi: as plataformas de comunicação e interação social, ao longo dos anos, está cada dia mais presente no cotidiano da população, gerando novos hábitos e comportamentos referentes à socialização. E no âmbito da informação, gera novas formas de se obter notícia. Então, eu acredito, quando eu afirmo isso, eu acredito porque eu, no caso sou dessa geração, e, enfim, estou vendo essas mudanças é, e estudo elas também. Ao longo do tempo, principalmente desde o século XX, a gente está vendo muitas mudanças, muitas revoluções, e hoje está tudo muito rápido, está tudo é, muito, num ritmo muito intenso, e isso obviamente afeta a produção do jornalismo. Ahn, Parando para pensar sobre essa reflexão também, é, isso altera, isso cria um imediatismo e altera o modo de fazer jornalismo, onde antes as pessoas eram apenas receptoras, elas apenas recebiam informação
e recebiam em um determinado momento do dia, seja na TV, no horário do jornal, seja no jornal impresso. E hoje está tudo muito conectado, tudo muito rápido, e isso altera o mecanismo e muda a forma, inclusive, de fazer jornalismo. Isso é o que um dos meus autores de referência, eles citam melhor, eu vou citá-los lá para frente. Esse projeto busca compreender e mapear o comportamento de alunos da Universidade Federal do Amazonas em meio às redes sociais, visando focar na perspectiva amazônica. Então, quando a gente desenvolve um projeto falando sobre redes sociais, enfim, é um tema também que eu utilizei uma referência de uma pesquisa de 2020, que foi realizada em 2019, e é muito interessante ver como é tudo tão rápido que aqueles dados com certeza já estão desatualizados, mas não desatualizados porque, ou errôneos, é porque as coisas mudam tão rápido. Nesse meio tempo, a gente teve a pandemia que alterou muito o modo de consumo de informação, o modo de vida das pessoas. Então, é muito interessante também essa observação e no contexto amazônico, no caso, para a viabilização da pesquisa, eu coloco, por isso que eu falei naquela parte em relação ao título e no caso a pesquisa, né? Eu coloco, insiro a universidade porque é um ambiente onde eu estou e é onde seria possível viabilizar essa, como forma de elaborar o projeto. Eu penso inclusive em fazer, tipo, poderia, no caso, como não é um contexto manauara e sim amazônico, uma pesquisa conjunta com outras faculdades, com as outras faculdades de jornalismo nos outros municípios do Amazonas, enfim, mas trazer mais para cá para a gente entender, inclusive porque a região amazônica tem as suas pluralidades, os seus diferenciais. E aí, o nosso objetivo geral, né, o item 3, ele fica mapear o comportamento online de estudantes do Amazonas, visando a compreensão do processo de comunicação em busca de informação e em como se dá essa relação de informação no ambiente online através de redes sociais. As minhas fontes, pesquisas também minhas referências, também vão dizer e de 2019, que é muito interessante. Desde 2019, as pessoas já buscavam mais informações online. Então, para a gente entender como é que funciona o objetivo geral do projeto, entender como é que funciona o comportamento aqui na região, que tem as suas limitações, tem suas singularidades, de como ocorre, aonde esses estudantes estão se informando, por onde que eles sabem das notícias, dos últimos acontecimentos. Aí também como base para a elaboração do projeto, eu utilizei aquele modelo que eu te falei, que eu passei, né, que foi passado para a turma, inclusive, de elaboração de projeto, e também utilizei um livro que tá até aqui, deixa eu pegar o livro. Esse livro tava sei lá o que que era, na feira da UFAM, e aí eu comprei para me ajudar. O passo a passo do trabalho científico do Bruno Carneiro, da editora Vozes. E aí é um livro muito interessante que me ajudou bastante. E nesse livro ele fala que os objetivos específicos, perdões, são as etapas do processo, né, do projeto. Aí eu coloquei, na minha primeira versão eu tinha colocado referencial teórico, que era o que eu não tinha feito, mas hoje não está aqui. Então, meus objetivos específicos, eles são elaborar entrevista para a primeira captação de informações para um grupo controlado de discentes. Eu já ia trocar isso, mas é porque eu importei algumas coisas da primeira versão para a segunda do projeto. Mas eu ainda acredito que para a gente compreender melhor e ter mais informações, seja necessário uma metodologia quantitativa e essas duas fases de, de entrevistas. A primeira mais aberta e com um grupo controlado para a gente entender, diverso, mas controlado, para a gente entender e a partir dessas entrevistas fazer um estudo e gerar um questionário, um formulário e aí sim divulgar para uma maior parte de pessoas. Aí eu não sei se isso é correto ou não, enfim, mas eu vejo assim a execução desse projeto. Aí, estudos e análise das informações coletadas da primeira captação de informações, né? A elaboração de questionário para a segunda captação de informações destinados a um número maior de discentes, a fim de levantar informações
quantitativas acerca do uso e do comportamento, e depois o relatório com os resultados e, enfim, o resultado do projeto. Aí estamos agora na delimitação do problema. Eu quis focar no contexto amazônico para viabilizar a nossa pesquisa, para dar ênfase também à nossa região, e como a gente está na Amazônia, né, estudar a Amazônia. E aí eu justifico um pouco mais em relação ao uso das redes sociais e como afeta o nosso, e como vem afetando o nosso comportamento, a nossa rotina, enfim, e trazendo para esse contexto amazônico que tem as suas singularidades, foi a palavra que eu esqueci da outra vez, que a gente sabe que não é todo. Aqui na própria capital, a gente tem muito problema em relação à rede de internet. Às vezes a gente fica sem internet do nada, um sinal muito alterado, mas a gente tem internet, mas no interior, nos interiores, são outras relações, são outras dinâmicas de uso, mas que chegam lá também. Então, buscando compreender como se dá essas relações em busca de informações no espaço, no local das redes sociais. Como que ocorre essa relação? Essa é a nossa delimitação de problema. E indo agora para o quadro teórico, que é o referencial teórico, vi que eu errei ali no slide, mas enfim, é o quadro teórico. Eu fui pesquisar, quando eu peguei o meu projeto, eu imprimi ele, aí eu fui olhando, tinha vários temas, e o que mais percorria o meu antigo projeto era as redes sociais, então eu delimitei apenas redes sociais e linkar com o jornalismo. E quando eu fui fazer essa pesquisa teórica, eu encontrei a tese de mestrado da Sara Firmino Rodrigues, da Universidade Lusofona, de Humanidades e Tecnologias de Portugal. Então foi um conte foi é uma tese de mestrado, então ela é bem longa. E na tese dela tem um capítulo sobre o jornalismo e as redes sociais. E foi dali que eu utilizei bastante como referencial para o meu projeto. E a partir das referências delas, eu também peguei para mim e fui destrinchando. E se continuasse, né, no caso, o projeto, eu iria pesquisar mais, mas eu gostei bastante do trabalho que ela executou. E aí tem algumas referências. Ela começa, eu selecionei essa fala da pesquisa dela porque eu achei muito interessante em relação. E aí esse primeiro slide de referencial teórico, de quadro teórico, focando nas redes sociais e no comportamento. Então ela afirma na tese dela que atualmente, quando se pretende encontrar algo ou alguém, uma pessoa, uma loja, uma marca, acende-se as redes sociais, como o Facebook e o Instagram. Essas redes sociais tornam-se parte integrante da vida das pessoas e os meios de comunicação começaram a usá-las como forma de distribuir notícias. É, e aí, no trabalho dela, ela aponta um relatório que eu utilizei também como referência da Reuters de 2019, que aponta que 55% das pessoas recebem notícias por outros, no âmbito online, né, recebem notícias por outro meio. Então, veículos de pesquisa, redes sociais e agregadores de notícia. E apenas 29% acessam o site do jornal especificamente. Esses são dados importantes salientar, dados de 2019. Se eu continuasse com essa pesquisa, tem também dados da pesquisa de 2023 com dados de 2022, ah, da Reuters Institute. Essa é a Digital News Report. Eu utilizei as informações de 2019, que é a que a Sara usa, mas eu também queria muito ter mais tempo hábil para mergulhar no reporte de 2023 e entender, principalmente com a pandemia, eu acredito que esse número tenha crescido bastante. Se eu fosse evoluir com a pesquisa, utilizar os dados de 2023 desse relatório também. E aí, uma segunda parte de referencial teórico que eu achei importante no, na, no trabalho, tem mais referenciais teóricos que eu abordei, mas para a apresentação eu acho importante contextualizar o âmbito das redes sociais e o comportamento e o jornalismo. Então, João Canilhas, em 2010, no Congresso Internacional de Comunicação da Universidade de Salamanca, ele
desenvolve um projeto e ele afirma: essas plataformas digitais vieram, assim, alterar profundamente as rotinas de produção noticiosa, estando hoje preferencialmente integradas na atividade profissional jornalística. E isso ele é uma análise de 2010, né, de um trabalho desenvolvido em 2010, onde as redes sociais estavam começando, não era a intensidade que é hoje. E aí também a gente tem outra pesquisa que eu esqueci, deixa eu colar aqui rapidinho. Tandak e Voz, que publicaram isso. Meu Deus, eu sou péssimo. A gente também tem a referência de Tandock e Voz em 2015, pela um trabalho publicado na Universidade de Colômbia. Eu queria tirar uma dúvida, eu sei que, enfim, era só para eu apresentar, mas eu não consegui colocar. Eu sei que quando a gente está fazendo as referências, a gente tem que colocar no caso onde a pesquisa foi publicada. Só que no Google Acadêmico, não tem uma. Não aparece, tipo, ou então no site aparece a pesquisa e aparece o site, mas o site é a revista que é publicado, porque, por exemplo, esse trabalho, ele foi publicado em vários, ele aparece em 3 lugares diferentes. Eu sei que ele é da Universidade de Colômbia e que ele é de 2015, mas eu não sei, por exemplo, em qual revista ele foi publicado, enfim. Aí, se eu puder tirar essa dúvida para mim, eu agradeço. Então, eu não coloquei aqui no nas referências, né? Eu só coloquei a do Reuters Institute, porque foi o que eu consegui achar realmente, que no caso, né, é uma pesquisa. Mas, enfim, Tandak Voice no The Journalism is Marketing the News, Journalist Practice. Eles falam sobre, voltando também ao jornalismo, né? É um trabalho em relação a prática do jornalismo e o marketing das notícias. Então, desenvolvido em 2015, e para mim eu acho muito importante referenciar a data desses projetos, porque, por exemplo, o que eu usei como base, o da Sara, é de 2020, a tese de mestrado dela, e já não condiz tanto com a realidade que a gente vê hoje, porque as redes sociais são muito rápidas e muito difusas. Enfim, eles comentam, o Tandock e Voz. Os jornalistas veem-se obrigados a pensar em gerar tráfegos para o seu próprio trabalho e, de certa forma, divulgá-los para o público, promovendo nas redes sociais. Os jornalistas agora veem-se a fazer marketing para as suas notícias. Então, com a dinâmica das redes sociais, ao longo da história do jornalismo, a gente vem presenciando essa influência da publicidade que impacta a nossa produção. Então, para o jornal continuar funcionando, se mantendo, ele precisa de publicidade. Para ter publicidade, ele precisa vender e chamar atenção. E essa dinâmica nas redes sociais também fica muito clara quando o jornalista, e a crítica que eles fazem no trabalho deles é que o que eles observam, não necessariamente uma crítica, é que os jornalistas eles estão se tornando quase especialistas em marketing para o que quer se destacar, o que quer ter quer ter essa ampla divulgação, enfim, para se manter relevante. Eles precisam entender como funciona a dinâmica das redes sociais. Então, eles precisam moldar o produto deles para ser compartilhável, para ser republicado, repostado nesse contexto de rede social. Esses são meus referenciais teóricos, o meu quadro teórico. Eu utilizei muito o trabalho da Sara, como principalmente do capítulo 2 da dissertação de mestrado dela. Eu estava chamando de tese, é dissertação. O capítulo 2 que é o jornalismo e as redes sociais. Eu utilizei muito esse capítulo como base para o meu trabalho. E aí, indo para a parte final, para a metodologia, que a gente já abordou um pouquinho no quadro de objetivos específicos, né? Desenvolver uma pesquisa descritiva com abordagem quali-quantitativa. E aí a realização da entrevista em primeira fase e o questionário de segunda fase como instrumentos para a coleta de dados. Eu acredito que seja isso. Acho que ficou um pouco extenso,
Vou tentar dar uma editada muito rápida, mas obrigado, professor. É isso, foi o que eu consegui desenvolver. Peço perdões um pouco pela falta de comprometimento, mas a vida vai acontecendo, a gente tem que ir conforme a música dança. E eu também, eu tô conversando com os professores porque todos eu tive um desempenho que não me agradou muito, não fiquei com problemas em nenhum, mas o meu desempenho me desagradou. Mas acontece, são fases da vida, né? Mas eu pretendo, a partir do próximo período, me focar mais, me concentrar mais e me dedicar mais, que eu acho que eu fui muito achando que, como eu fazia na outra faculdade, eu ia conseguir levar de qualquer jeito e eu preciso me dedicar um pouco mais. Mas muito obrigado pela oportunidade. Esse foi o meu trabalho.